fazer as atividades, sim. Dá para se programar bem para fazer. Né? E os professores, dá para entender bem as aulas. Tá legal fazer esse curso EAD, gente? Tá. Eu tô gostando. Também tô gostando. Que bom esse feedback, viu? Confesso para vocês que a minha primeira experiência, assim, né, quando eu entrei na Unip para ser tutora, eu até estranhei, falei, poxa, olha o curso de enfermagem, né, EAD. E aí eu fiquei pensando em como que era, e depois que eu vi a estrutura, a forma que é organizado, gente, realmente é uma questão de, a única coisa, né, que é uma coisa que é nossa mesmo, é pessoal, é a questão da disciplina, né, que a gente tem que ter um planejamento, tem que ter uma disciplina para fazer as atividades, para fazer as aulas, que aí não tem perigo de se enrolar, e o aprendizado, sim, é muito bacana, muito bacana. É claro que vocês ainda terão as práticas, né? Tem bastante gente que me mandou recados sobre práticas de anatomia. Eu estou vendo aqui com as meninas se a gente faz um bate-papo para tentar tirar dúvida aí de algumas coisas dessas disciplinas mais básicas, né? Que são importantes, até que vocês retomem os laboratórios, porque vai retomar, né? Aí vocês vão poder fazer as práticas direitinho, mas tem que ir fazendo todas as atividades que estão lá no portal, porque aí vocês conseguem ficar sempre atualizadinhos, né? A maioria que está aqui está em qual semestre, gente? Falem para mim, por favor. Giovana, eu tô no segundo. Eu tô no primeiro semestre. Érica. Janaína, eu tô no primeiro. Janaína, você me mandou um recadinho, não foi, Janaína? Foi outra. Foi lá no Teams? Foi, né? Sobre as aulas de anatomia e fisiologia? Foi eu que pedi se tinha como ter alguns questionários dissertativos. Isso, eu estou vendo com elas para te mandar, tá bom? E aí eu vou até ver o dia para a gente fazer uma prática mesmo de anatomia e fisiologia, para a gente tirar umas dúvidas, ver o que a gente consegue ajudar vocês aí na distância, tá? Então, tem bastante gente do primeiro, tem gente do segundo, tem alguém do terceiro semestre? Terceiro, não. Todos primeiro e segundo? Não, acho que é só primeiro e segundo, será? Terceiro, quarto, outro semestre diferente, tem? Bacana, gente. Todo mundo no comecinho aí, então empolgação total, super gás, né? E agora outra pergunta aí para vocês me acompanharem aqui. Quem daqui já é da área da saúde? Já trabalha em hospital? Já tem experiência como técnico ou auxiliar? Fala para mim aí o nome, por favor. Eu, Rosiane, já tenho um tempo como técnica de enfermagem. Perfeito, Rosiane. Então, Rosiane já viu feridas, já entende um pouquinho de feridas, né? Sim. Já, pelo menos, já acompanhou um pouquinho. Érica também? Já tenho tempo também na área, sou técnica de enfermagem. Fechou, muito bom. Ótimo. E mais? Eu também sou técnica de enfermagem, Janaína. Janaína, ótimo. Eu, Priscila, também já estou na área há alguns anos. Priscila também, já é técnica, Priscila? Sou técnica em pronto-socorro infantil há 8 anos. Ai, que gostoso. Minha nossa, espero nunca te conhecer no pronto-socorro infantil com meu filho. Menina do céu. Na verdade, isso a gente não deseja. Já fui parar uma vez no pronto-socorro infantil, depois um dia eu te conto a história, porque é demais. A gente que é da área da saúde não presta para ser atendida, né? Ainda mais quando porque mãe não é um bicho normal, mãe tem problema, né? Vocês sabem. Eu também sou mãe e sei o que você está falando. A gente é pirada. Nós, como enfermeira, eu falo que eu sou bipolar. Eu falo, gente, eu sou uma coisa como enfermeira, eu sou uma coisa como mãe. Coisa doida. Muito bom. As demais, Márcia, Viviane, Rosilda, Cíntia, não tem experiência, é o primeiro contato com a área, a primeira formação?
Eu, Márcia, trabalho também há algum tempo, sou técnica de enfermagem. Perfeito, tá ótimo. É mais para eu entender aí o que a minha abordagem, sabe? A minha fala, para eu saber se vocês vão entender, se eu tenho que ir um pouquinho mais simples no conteúdo. Ó. Pessoas, tá bom? Eu vou começar. Eu vou esperar um pouquinho mais para a gente fazer o nosso desafio. Não sei se vocês viram lá que eu postei um desafio. Adoro fazer desafios assim. Eu faço com os meus alunos para pedir para vocês uma coisa cor-de-rosa, né? Para poder fazer uma foto aí depois do dia do Outubro Rosa, né? Justamente para tentar mostrar mesmo, por mais que a gente esteja no curso EAD, a gente tem que mostrar um engajamento com as causas nobres da nossa área de saúde, né? E vocês vão ver que quando vocês estiverem aí no final, né, vocês vão ser acionados para fazer muitas campanhas em prol desses meses que a gente sabe que são representados e que representam causas nobres, né? Então, passou o Setembro Amarelo, aí eu fiz até um chamado também para a gente postar com alguma coisa amarela, seja uma blusa, um lençol. O pessoal pegou o que tinha de amarelo em casa e pôs aí para abrir a câmera para a gente tirar uma foto. E aí, hoje, a ideia é a gente fazer isso aí com o cor-de-rosa, né? Eu tô aqui com a minha camiseta que meus alunos me deram, ó, de Outubro Rosa. E aí, a gente vai fazer uma fotinha bem bonitinha para mandar aí em nome da Unip, falar que, mesmo que vocês não se conheçam, porque eu acho que vocês não acabam formando uma turma, porque cada um, né, é um caminhar meio que individual, mas vocês estão juntos aí numa formação que eu só vou pedir para ligar os microfones, senão vai ser complicado os ruídos, tá bom? Podemos começar? Vamos falar um pouquinho desse assunto de hoje? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre por que dessa escolha desse assunto. Vou fechar os microfones, senão não vai dar, tá bom? A hora que vocês quiserem falar, tem um lugarzinho aqui que vocês levantam a mão e aí vocês podem abrir o microfone a qualquer minuto para me perguntar, tá bom? É só para realmente o áudio não ficar com ruído, senão a gente não vai conseguir passar o conteúdo. A intenção hoje aqui é fazer um primeiro encontro para eu ter um contato com vocês, né, e entender em que pé que estão as coisas, como vocês estão conduzindo essas atividades online, se está todo mundo bem, se vocês precisam de ajuda. Então, se no final alguém quiser ficar para conversar, tirar dúvida, o que eu não souber, a gente já vai atrás como representante aí, né, da tutoria da Unip para conseguir ajudar vocês. É um caminho lindo que vocês estão começando agora e que tem, assim, uma chance incrível de prosperar, porque virou o bom do momento, né? Mesmo quem faz a faculdade presencial, hoje voltou o olhar todo para a formação praticamente remota, né? E vocês já têm a vantagem de estar numa universidade que tem toda uma estrutura preparada para o EAD. Então, vocês estão muito bem subsidiados, né? Eu vejo um esquema assim, de suporte muito forte para o aluno. E como alguém falou aqui no comecinho, as aulas são realmente bem focadas e muito claras e dão a chance de vocês tirarem as dúvidas. Então, hoje, eu resolvi falar de uma coisa que é a minha praia, que eu gosto e que eu sei que a enfermagem gosta, né? Quem não gosta de feridas, pelo menos vai precisar saber o que fazer, porque com certeza vai se deparar com alguém com uma ferida. Quando as pessoas começam a saber que você está estudando enfermagem, né? Ou já sabe, no caso daí das meninas que já têm experiência, é comum alguém te procurar, um vizinho, um parente, vai falar, você estou com uma ferida, o que eu coloco? Você sabe o que eu posso fazer para cuidar?
E aí, como é minha área de especialização, eu adoro passar isso para os meus alunos, porque é uma coisa que, às vezes, na grade da enfermagem, como tem muito assunto para ver, ela fica muito superficial, às vezes não dá tempo de aprofundar. Então, quando eu quis fazer um primeiro encontro com vocês, eu falei, eu vou marcar um primeiro encontro nesse caminho, né, que eu sei que agrega muito na formação de um enfermeiro. Eu sei o quanto é importante a gente ter um enfermeiro na equipe que manja de curativo, que sabe o que está fazendo, e o quanto vocês vão ser acionados para isso. Então, no momento em que chega um paciente, seja no pronto-socorro, né, lá, uma criança com uma queimadura, né, vai para um pronto-socorro, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, o que você tem que observar, você precisa entender, pelo menos, os conceitos básicos de uma ferida, de um curativo, para saber como ajudar, ou, pelo menos, para saber como não atrapalhar, porque hoje o que a gente vê, às vezes são pessoas que não sabem o que estão fazendo e acabam, na boa intenção, prejudicando ainda mais aquela ferida, né? Colocando alguma coisa que não tem indicação e, enfim, retardando o que a gente mais quer que aconteça, que é a cicatrização. Então, eu vou projetar para vocês uma aula que tem, sim, a intenção de inquietar vocês nesse assunto, né? Eu vou tentar ser o mais simples e o mais clara possível, mas eu fico totalmente à disposição de vocês para a gente retomar esse assunto, aprofundar o que tiver que aprofundar, porque é o que eu estou falando, como é uma especialização, então não tem como a gente falar profundamente de todos os pontos, mas a intenção aqui é acionar vocês já para a mentalidade de um enfermeiro. Pensem em você já como enfermeiro, tendo que assumir o cuidado de um paciente que tenha algum tipo de ferida, né? Por onde que você vai começar? O que você já viu do pessoal fazendo certo ou do pessoal fazendo de errado, né? Quem é de hospital, com certeza já viu alguém manejando feridas. Se tem protocolos, tem lugar que tem desenhos lindos de protocolo, tem comissões que trabalham em cima disso, tem estomaterapeutas, né? E tem lugar que não, tem lugar que coloca lá o que o médico ainda pede, ou então tem pouco material. O que é importante a gente saber, né, o enfermeiro saber para conduzir uma boa avaliação de curativos? Então, assim, acostumem-se desde já, né? A partir do momento que vocês estão aqui no primeiro semestre, segundo semestre, eu já estou mentalizando vocês daqui a 5 anos formados e tentando desenvolver, né, dentro de todo o conteúdo que vocês ainda têm que carregar, né, que tem que agregar para a vida, como se vocês já fossem enfermeiros. Então, quero que vocês liguem a chavinha, né, de o que você faria se você já fosse enfermeiro e estivesse nessa situação. Quando vocês fizerem isso, e talvez a gente possa até bater um papo depois, um outro dia, sobre essa questão de como mudar essa mentalidade, né? Como que eu faço para entender que eu preciso estar já no papel de alguém que tem que tomar decisão. A gente pode fazer uma aula sobre tomada de decisão, porque o enfermeiro, ele toma decisão o tempo inteiro, em todos os eixos, né? Em todas as especialidades. Na docência, a gente toma decisão o tempo todo, tá? Então, a minha intenção hoje, estou aqui com vocês, somos em 12, e eu vou começar a aulinha, tá bom? Para a gente, pelo menos aí por uns 50 minutos no máximo, não quero que seja uma coisa prolongada, dar a chance para vocês participarem também. Tudo bem? Então, vamos lá? Eu vou tentar projetar aqui, espera só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Só alguém me dá um retorno? Sim. Sim? Então, joia. Então, vamos lá, tá? Esse conteúdo, gente, ele não está alinhado diretamente a nenhum conteúdo ainda das disciplinas de vocês, tá? Normalmente, é um conteúdo que aparece em fundamentos técnicos, né, que vai falar um pouquinho sobre feridas e curativos, e aí a grade de vocês deve estar por volta do 4º ou do 5º semestre.
Mas também entra alguma coisa de anatomia, então eu vou dar uma revisada aí na anatomia da pele, né, no sistema tegumentar, para justamente a gente conseguir fazer uma fundamentação um pouquinho mais aprofundada, tá? Mas é um material que eu vou deixar aqui no Teams, vou disponibilizar, e se for preciso, quando vocês forem lá para curativos, a gente retoma e faz uma abordagem um pouquinho maior, tá bom? Então, eu sou enfermeira, sou especialista em estomaterapia, né? Sou estomaterapeuta, eu tenho paixão aí pela área de feridas, sou formada em fisiologia, biofísica e terapia intensiva. Trabalhei muitos anos na terapia intensiva, né, adulto, e fazia gestão, né, das unidades de terapia intensiva, dos enfermeiros, dos técnicos, e aí acabei indo para um lado mais comportamental, quis entender um pouquinho aí sobre o comportamento das pessoas, fiz uma formação em coaching, então eu sou Master Coach, e estou terminando agora um mestrado em ensino de ciências de saúde, que eu defendo semana que vem, então eu estava meio doidinha aí, arrumando as minhas coisas para o mestrado. Mas, enfim, feridas é minha área de paixão, né? Então, por isso que eu quis começar falando sobre isso aqui. E o nosso objetivo, então, vai ser tentar lembrar os conceitos, ou relembrar para quem já sabe, ou aprender, né? Ter o primeiro contato com o conceito de ferida, curativo e cicatrização. São coisas totalmente diferentes, né? Tentar entender, assim, como que eu faço para reconhecer uma lesão? Por onde que eu começo? O que que é uma ferida, né? Que tipos de ferida podem existir? O que que eu posso ter na minha mão em relação aos tecidos que a gente tem ali dentro do leito da lesão, né? Então, eu quero entender isso para compreender quais são os conceitos relacionados à parte de indicação de coberturas. E eu gosto de, nessa aula aqui, gente, alinhar alguns termos. Então, coberturas, vou me referir com esse nome, ao material que a gente vai colocar em cima da ferida, tá? Então, a gente evita falar curativo, porque o curativo é um procedimento inteiro. Ele se compõe desde a remoção do curativo anterior até a colocação do curativo novo, tá? Aqui a gente vai falar, toda vez que a gente pensar naquilo que a gente tem que colocar na ferida, a gente vai pensar em uma cobertura, tá? E existem vários tipos de coberturas. Então, a gente vai falar sobre tipos de coberturas, tipos de curativos e o que a gente tem de novo aparecendo aí no mercado, tá bem? O que é importante, então, a gente avaliar primeiro numa ferida? Olha só, né? Não quero impactar vocês, não sei se tem alguém que tem problema ainda com essa questão de mostrar imagens, mas eu acho que é fundamental para a gente ter a nossa consciência em cima do que a gente vai pegar na mão, né? Imaginem vocês, referência de uma equipe de enfermagem, e chega um paciente com uma lesão assim, né? Aqui nós temos vários tipos de lesões diferentes, e a minha pergunta para vocês, que eu queria que vocês abrissem aí o microfone para falar um pouquinho, interagir comigo. O que vocês acham que é importante avaliar primeiro numa ferida? Dependendo se vocês pegarem um paciente assim, o que a gente avalia primeiro, olhando para a ferida? Digam para mim. Grau? Grau? Para algumas dá para avaliar grau. O que mais? A extensão, a situação desse tecido, se tem uma necrose, se tem uma fibrose. Ótimo. Então, extensão, tamanho da lesão, enfim. Olha só, voltando o olhar, porque o olhar, ele como eu posso dizer, a gente tem uma tendência sempre, né, a se impactar com uma lesão e pensar assim, nossa, eu vou olhar primeiro nessa lesão, por exemplo, a causa, né? Vou pensar, por exemplo, qual era o tipo que tamanho essa lesão tem, que tipo de tecido, quanto tempo ela está lá, qual a profundidade dela, né? Vou pensar no exudato, olha outra palavrinha que eu gosto de alinhar com vocês, para vocês escreverem bonitinho nos relatórios, para vocês falarem atualizadamente, tá? A gente evita falar que uma ferida tem secreção,
Toda vez que a gente fala secreção, a gente pensa que quem secreta alguma coisa no nosso organismo, fisiologicamente falando, são as glândulas. Então, a gente não tem glândulas em feridas, né? Então, a gente tem uma lesão que está aberta, reagindo e liberando uma matéria orgânica fruto daquela reação. Esse nome é o exudato. O nome desse material, dessa matéria orgânica que sai da ferida, é exudato. Então, toda vez que a gente for falar de uma ferida que está ficando muito molhada, porque ela está vazando muito, a gente sempre vai dizer que ela é uma ferida exudativa. Quando você for avaliar, você vai perguntar qual é a cor do exudato, né? Se for um exudato serosinho, se ele está hemático, ele está com sangue, ele está só com um líquido amareladinho, ele está com pus, né? Então é o exudato purulento, um exudato hemático, um exudato seroso, tá? Esse é um termo que a gente ouve muito enfermeiro falando errado. Eles saem por aí falando, não, porque a ferida está saindo secreção, está hipersecretiva, é muito comum. Não é que seja errado, mas não é o termo correto, tá? O termo correto é exudato, tá bom? E olha só, quando a gente vê uma ferida, normalmente a gente já vai pensando nisso. A causa da lesão, o tamanho, quanto tempo que ela está lá, que tipo de tecido eu estou vendo, ela está profunda, ela está rasa, qual que é exudato? Só que de verdade, gente, nada disso vai fazer sentido se antes a gente não avaliar o paciente. E está aqui a chave, né, do nosso olhar de enfermeiro. O que diferencia, então, você ter um olhar técnico e você ter um olhar clínico? É você olhar para o paciente que está atrás da lesão. Então, a gente precisa olhar para o paciente que está atrás da lesão. Antes da lesão acontecer, gente, fecha o microfone para mim, por favor, quem está com o microfone aberto. Por gentileza, senão vai aparecer o ruído. Obrigada. Então, a gente precisa olhar para o paciente que está atrás daquela lesão. Por que isso? Eu vou dar um exemplo muito fácil da gente memorizar. Se eu tenho 2 pacientes e eles têm o mesmo tipo de ferida e está na mesma condição, assim, né? Você olha uma lesão por pressão, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho de lesões por pressão hoje. Elas são 2 lesões por pressão, estão no mesmo estágio, só que um paciente tem 20 anos, caiu da moto, se machucou, e o outro tem 80 anos e está na UTI com Covid. O que acontece se eu colocar a mesma cobertura nessas 2 feridas, que são tecnicamente iguais? 2 lesões por pressão, estágio 3. O que vocês acham? Que vai ter a mesma evolução? Vocês acham que sim ou que não? São. Não. Quem mais? Alguém acha que sim? Eu acho que não. Por que vocês acham que a evolução muda? Só falei uma coisa diferente, a idade. A idade e o lugar, né? Então, um tá raladinho lá na unidade de internação, tem 20 anos. O outro tá na UTI, 80 anos, com Covid. O que acontece por trás da lesão, gente? Existe todo um quadro clínico, que é o que manda na cicatrização. Então, o que manda na cicatrização, nua e cruamente, não é o curativo que você bota lá, é o estado clínico do paciente. Então, tem gente que fala assim para mim, Beth, mas a gente fecha ferida às vezes no meu hospital, porque lá não tem nada, eu fecho ferida com gás e soro. Fecha sim, mas fecha por quê? Porque o estado clínico do paciente sustentou esse processo de cicatrização. Senão, ele não aguentaria, a gente não conseguiria fechar. Então, um paciente que tem 20 anos, em ar ambiente, bem nutrido, está lá com uma lesão, mesmo que ela seja uma lesão mais profunda, mais grave, a chance que ele tem de cicatrizar isso é muito maior do que um idoso que está com comprometimento respiratório internado numa UTI com o mesmo tipo de lesão. Então, a gente nunca, vai poder ter um protocolo pelo tipo de lesão, porque o que você precisa ver antes da lesão é o paciente, tá? Isso é mandatório. Então, o que o enfermeiro precisa ver? Olha só que coisa interessante. Vocês vão ter disciplinas que falem, e aí a gente volta aqui para conversar sobre isso, porque é super legal, né?
como fazer a avaliação geral do paciente. Então, vocês vão aprender, não sei se vocês já tiveram alguma disciplina que fala sobre anamnese, né? A anamnese é o histórico, então você tem que coletar a história desse paciente, fazer uma entrevista com ele e tentar trazer para a memória, né? A anamnese é isso, trazer para a memória dados que são importantes da vida dele, da parte clínica dele, tá? Então, a avaliação geral vai envolver fazer uma boa anamnese, fazer um exame físico, o enfermeiro tem que examinar o doente, tá? Tem que examinar o paciente. Põe na cabeça isso. Uma coisa que vocês têm que fazer para ser um bom enfermeiro é saber examinar o paciente. Tem que saber examinar, tem que saber fazer todas as etapas. Vocês vão ter uma disciplina só sobre isso, tá? E aí vocês precisam aprofundar, ter disciplina para aprender. Isso aqui, ó, faz diferencial na vida de um profissional de qualidade. Saber fazer um bom exame físico. Exame físico pode trazer um monte de achados importantes, né? Tanto para a condução da ferida, quanto para o restante das condutas. Tem que saber qual medicamento esse paciente está usando, tá? Tem alguns medicamentos que interferem muito no processo de cicatrização. Então, precisa entender qual medicamento essa pessoa está tomando. Ela está tomando anti-inflamatório? Anti-inflamatório, ele mexe com uma das cascatas da cicatrização. Porque a cicatrização, ela tem uma cascata, né? Ela tem uma sequência de acontecimentos. E uma dessas etapas é a inflamação, que serve para preparar aquele lugar para se regenerar. Se esse paciente faz uso crônico de anti-inflamatório, ele não consegue passar por essa etapa. Então, ele meio que fica patinando ali, tá? Então, isso é um negócio legal, porque a gente vai avaliar a prescrição do paciente e vai ver que, por exemplo, se ele usa um anti-inflamatório cronicamente, ou ele está usando só um anti-inflamatório para analgesia, para dor. Se for isso, o enfermeiro tem que intervir, vai falar, não, dá para mudar essa medicação para um analgésico, porque o anti-inflamatório vai prejudicar a cicatrização dele, tá? Então, o medicamento precisa ser visto, o estado nutricional. A gente precisa entender que o que fecha é ter um bom aporte de nutrientes lá naquele tecido e também fazer uma excelente oxigenação do local. Quando a gente tem um paciente desnutrido, a gente tem um processo muito pobre da construção, né, das novas estruturas que precisam se reerguer, tanto dos vasos sanguíneos, quanto do próprio tecido conjuntivo que está sendo formado ali, tá? Então, o estado nutricional é mandatório para cicatrização. É um capítulo à parte, tá bom? Para a gente poder conversar. Exames relacionados à ferida. O que esse paciente já fez? Tem gente que traz aí radiografia, ultrassonografia, faz tomografia, ressonância, exames laboratoriais, cultura, biópsia. Então, antes da gente já sair pedindo um monte de coisa ou sugerindo exames, a gente precisa saber o que esse paciente já traz de exames, tá? Perguntar para ele, o senhor já fez algum exame por causa dessa ferida? Ah, já fiz exame de sangue. Pega o exame de sangue, vamos dar uma olhada, tá? Enfermeiro precisa saber olhar exame, precisa saber interpretar um raio-x, olhar um ultrassom da ferida e falar, caramba, tem um lugar aqui, ó, que tá com uma loja, tá com uma coleção de pus. Isso não vai ajudar na cicatrização, tá? A avaliação sistematizada da ferida. Só então eu vou para a ferida. Então, primeiro eu vou olhar o paciente como um todo, com esse olhar grande, esse olhar complexo, holístico do paciente. Aí depois eu vou tentar entender a ferida. O que eu vou olhar na ferida? O que causou essa lesão? De onde ela vem? Etiologia é da onde ela vem, né? Então, de onde vem essa lesão? Dá para classificar? Existem algumas feridas que a gente consegue classificar, ter uma classificação. Tem outras que não, que elas são... a gente dá o nome para ela de acordo com a origem que ela tem. Então, por exemplo, se ela é uma lesão que veio por conta que a pessoa tem um câncer na perna, e aí, de repente, começou a aparecer uma lesão vegetante, que a gente chama, que é aquela lesão que sai para fora da pele, né? Ela está vegetativa. A gente vai dizer que é uma ferida neoplásica, justamente porque a origem daquela ferida é
o processo oncológico, né, que o paciente está apresentando. E tem outras que a gente vai poder classificar, como no caso das lesões por pressão, que eu vou falar para vocês hoje, tá? O tempo de evolução é extremamente importante, precisa perguntar para o paciente, se essa ferida começou agora ou não, já faz tempo. Quanto tempo faz? Por que isso? Depois de 7 dias que uma ferida está instalada, ela muda a configuração da sua flora microbiana. Então, a gente começa a entender que depois de 7 a 10 dias, já tem mais bichinhos ali naquele ambiente do que deveriam, e isso pode atrapalhar o processo de cicatrização. Aí a gente começa a chamar essa lesão de uma lesão crônica, porque ela fica ali com uma quantidade de micro-organismos maior do que seria numa ferida aguda, que é uma ferida que cicatriza mais rápido, tá? O que essa pessoa já fez de intervenções e já usou de produtos naquela lesão? Ah, nunca usei nada, acabou de aparecer essa ferida, ótimo. Ou não, já tentei um monte de coisa. Tem gente que já chega com umas receitinhas, né? Ah, já usei gel, já usei papaina, já usei placa de hidrocoloide, já usei um monte de coisas. Aí você já vai descartando. Ah, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui eu tive alergia, tá? Então você já vai fazendo um inquérito ali daquilo que já foi usado. A localização dessa ferida é extremamente importante para fazer um mapeamento, né? Então, se for, por exemplo, uma lesão por pressão, a gente vai ver que o paciente tem um certo perfil. Se ele tem uma lesão do lado esquerdo, a gente já tem que olhar o lado direito para ver como que está isso, se tem alguma outra coisa aparecendo ali. Mas a localização, ela te dá uma noção se vai ser mais difícil ou mais fácil lidar com aquela lesão. Então, vou dar um exemplo. Uma ferida no calcâneo, no pé do paciente, ela é mais fácil da gente manter um curativo por mais tempo do que numa região sacral, que a gente coloca um curativo, às vezes o paciente coloca uma fralda e fica acamadinho. Então, a gente já tem uma certa noção do que a gente vai escolher de opção quando entende a localização da ferida, tá? Qual que é a área, o tamanho, a profundidade? Isso aqui, gente, se vocês quiserem depois, a gente faz uma aula só para aprender a medir ferida, tá? Porque é uma aula à parte, mas medir a ferida é uma coisa que é super legal, porque a gente consegue dizer para todo mundo que está no plantão, ou para todo mundo que consultar o prontuário, qual é o tamanho da ferida que a gente tem na mão. Então, o que a gente faz? A gente mede ela, na largura, no comprimento e na profundidade e registra lá qual que foi o tamanho. Daqui, sei lá, 7 dias, 8 dias, a gente vai avaliar de novo e verifica, está aumentando ou está diminuindo, tá? O que a gente quer? Que essa conduta, para ser boa, ela precisa fazer a redução dessa lesão. E aí essa lesão começa a diminuir de tamanho, quer dizer que a terapêutica que a gente colocou tá legal, tá bom? Agora não, começou a piorar, começou a aumentar demais, é um negócio que não está repercutindo bem, vamos mudar de conduta, não está evoluindo, tá? A gente precisa entender que se tem túnel, a gente chama de túnel ou lojas, né? São aqueles buraquinhos na ferida que a gente não sabe para onde vão. A gente precisa se atentar com isso. É um ponto de exclamação, né? Então, olhou lá a carinha da lesão, tem um pontinho que você consegue colocar uma sondinha, por exemplo, a gente vai precisar saber qual que é a profundidade disso. Como que eu faço? Coloco lá uma sondinha lá dentro, marco com o dedo e tiro. Quando eu tirar, eu meço quanto entrou. Aí, na outra semana, eu faço a mesma coisa e coloco lá, a profundidade 7 centímetros. Começa a limpar, começa a preencher de material. Quando a gente for medir de novo, isso reduziu. Ah, está em 5, quer dizer que o tecido está crescendo lá dentro, tá? A gente nunca pode ignorar esses túneis, viu, gente? Tem gente que adora fazer assim, lava a ferida e bota por cima a gaze, preenche por cima e deixa o buraquinho lá. Todos esses orifícios a gente chama de espaço morto. E espaço morto precisa ser preenchido para a gente poder ter uma boa cicatrização, tá bom? O leito da ferida é o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo hoje, tá? Então, eu vou parar essa aula na hora que a gente chegar aqui no leito da lesão, que é o momento que você abre aquele curativo, olha para a ferida e fala assim, nossa, né? Eu tenho 10 segundos aqui para analisar o que essa ferida está me pedindo. E aí, o que ela está pedindo vai me dizer
como está o leito da ferida, é a foto do momento. O que ela tem de tecido bom, de tecido ruim, de tecido que é viável, tecido que é inviável, como que eu vou tirar esse tecido daí, tá bom? Esse aqui é o coração da nossa aula de hoje. O exudato, já falei o que é o exudato, e aqui é importantíssimo olhar o curativo e saber se é um exudato purulento, se é um exudato só serosinho, sanguinolento, vai dizer muito sobre a infecção, sobre essa característica da ferida. A pele em volta da lesão, as margens e bordas precisam ser muito bem cuidadas. Então, uma coisa que eu gosto demais de explicar para os alunos, né? As feridas, elas sempre cicatrizam de baixo para cima e das bordas para o centro. Então, se a gente não cuida da borda da ferida, em vez dela ir fechando, a gente vai deixando essa ferida cada vez mais rasa, mas mais ampla. Então, a gente tem que tomar um cuidado danado com com o adesivo que a gente coloca, com o jeito que a gente puxa, tá? E com o excesso de umidade que fica em volta desse leito da ferida, porque senão a gente vai machucando a borda em vez de melhorar e ajudar na cicatrização. E a presença de infecção. Uma lesão com infecção, ela não vai fechar. Então, a gente precisa ter ideia. Tem infecção? Precisamos fazer algumas coisas. Saber se essa infecção é só local ou se o paciente já está com clínica de infecção, ele já está com febre, ele está fazendo um hemograma, um exame de sangue, né, um hemograma com alteração. Então, aí eu preciso ter condutas que melhorem essa questão da infecção, tá bom? Aí, olha só, a primeira coisa que a gente vai começar a entender é como classificar essas feridas. Existem várias formas de classificar, gente. A minha intenção não é que vocês entendam todas hoje, tá bom? Mas eu só trouxe algumas para mostrar para vocês. Aqui, ó, só para mostrar o quanto a gente tem feridas que, assim, tem características que são muito marcantes. Então, tem algumas aqui que, por exemplo, você olha e já dá para saber mais ou menos qual que é o tipo de lesão. Então, eu diria para vocês aqui, né? Alguém arriscaria dizer que tipo de lesão é essa daqui, ó? Só pela carinha dela, sem eu contar nada da história do paciente. Essa parece uma úlcera por pressão. Uma lesão por pressão, muito bem, muito bem. Quem arriscaria dizer o que é essa daqui, ó? O que vocês acham que é isso aqui? Parece uma dermatite, né? Uma dermatite, muito bem. Isso aqui se chama tecnicamente DAI. DAI, é uma dermatite associada à incontinência, tá? Então, a gente pode considerar que essa dermatite aqui tá numa gravidade tão grande que ela já lesionou a primeira camada da pele. Então, ela é uma precursora de lesões. Aqui, essa paciente tem uma chance enorme de, se ela não melhorar essa dermatite, ela pode abrir lesões aí nessa região com muita facilidade. Então, olha só, tá vendo como tem ferida que a gente bate o olho e pelo formato, pela localização, então aqui não dá para ver claramente, mas é a base de um osso, né? É o trocânter que está aqui, ó, nessa região sendo pressionada. Aqui, ó, são duas lesões que a gente pode dizer que são parecidas, entre aspas, porém totalmente diferentes, né? Que são lesões vasculogênicas. Né, a gente vai falar só um pouquinho delas, porque elas também são bem grandes, assim, para a gente, é um assunto bem grande para a gente falar, mas olha a diferença, né, que a gente já pode suspeitar. Quando tem uma ferida na perna, que é grande, cheia de tecido morto, com bordas irregulares e que não dói muito, o paciente tem há anos, fala, era uma feridinha, e aí abriu, nunca mais fechou, e aí foi aumentando, 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 e hoje está assim. Normalmente tem uma pele ocre, né, uma pele escurecida em volta, a gente já vai entender que esse tipo de lesão caracteriza muito uma úlcera venosa, tá? Agora, o paciente chega com uma mesma história de um problema, né, de circulação, mas começou com uma feridinha em região interna do pé, no maléolo, que é aqueles ossinhos, né, que ficam do lado do tornozelo,
e aí começou uma feridinha muito pequena que dói muito, dói muito. A gente já vai entender que pode ser uma úlcera arterial, que tem essa borda bem definida aqui, ó, e que mostra pra gente que esse paciente já tem um problema mais grave de circulação, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês do diagnóstico diferencial de uma para outra, tá bom? Aqui eu gosto de mostrar para vocês essa ferida, só porque às vezes o pessoal olha e fala, nossa, Beth, que tipo de ferida é essa daqui? Isso aqui é um bracinho de uma senhorinha internada na UTI e que ficou sendo submetido a várias punções para poder colher sangue, né, da artéria radial que passa aqui, ó, né, no punho. E aí, um dia, ela bateu isso aqui na cama. Ela estava agitada, ela bateu na grade da cama. E aí, ela rompeu essa pele aqui, tá vendo? É como se a pele dela tivesse lacerado. Isso aqui é uma iatrogenia, gente, é uma lesão totalmente evitável, e o nome disso aqui é skin tear, é uma lesão por fricção, tá? Que a gente chama. Então, essa pele, ela rompeu. Tem uma série de indicadores, né, de cuidados para a gente fazer quando o paciente tem esse tipo de lesão. E esse aqui eu gosto de mostrar, que é para chamar a atenção de vocês para um outro assunto, né? Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é um estoma. Estoma que eu vou chamar vocês para assistir um dia uma aula, porque a gente precisa saber cuidar, e o enfermeiro, tem muito enfermeiro que não sabe, que é um intestino, né? Precisou de uma intervenção cirúrgica, e aí ele teve o seu trânsito desviado para o abdômen. Então, aqui é um pedaço do intestino que foi virado para fora e virou uma boquinha de onde saem as fezes. E o paciente vive com uma bolsinha para coletar essas fezes. Isso aqui, ó, eu fui chamada para ver com o seguinte relato. Beth, vem ver que esse paciente tem alergia da placa da bolsa. Mas como eu sei que isso não é alergia, gente? Se fosse alergia, dava em todo o redor. Tem paciente que tem alergia? Tem. É raro, mas tem. Só que ele teria alergia aqui, ele teria a mesma vermelhidão aqui, tá? E não é o que acontece. Olha só esse paciente, ele tem falta pele em alguns pedaços. O que que é isso daqui? O que que vocês acham que é isso aqui? Quem arrisca dizer? Pode ter sido uma lesão por conta do mau cuidado na retirada do curativo? Exatamente, Priscila. Isso aqui, na hora que a pessoa foi tirar a bolsa de colostomia, vai ver, estava nervosa, não sei, arrancou a pele do paciente junto, tá? Não sabendo a técnica correta, não segurou a pele como tem que segurar, tirou com muita pressão e ela descolou a epiderme da derme. Ou seja, a epiderme do paciente ficou na bolsa de colostomia. E aí o paciente que já tinha um problema, que era o intestino na barriga, agora ele tem dois, porque essas feridinhas, por mais que elas sejam superficiais, elas soltam, né? Elas ficam liberando o exudato serosinho e não deixam essa bolsa colar. Então, olha a gravidade que é, e eu gosto dessa foto para falar sobre a primeira etapa de um curativo, que é a remoção do curativo anterior. Essa etapa, ela faz parte do procedimento, porque se a gente não souber fazer, a gente machuca o paciente, tá bom? Então, aqui é um bom exemplo, ó. O estômago dele tá bonitinho, tá tudo bem com o estômago dele. O que aconteceu de errado aqui? A técnica na remoção da bolsa de colostomia. E aí causamos umas feridas nele, né, que não é alergia, são feridas que vai prejudicar aí a fixação dessa bolsa, tá? Então, quando a gente se propõe a reconhecer, tem feridas que são mais fáceis da gente ver o que é. Outras são mais complicadas. E aqui eu chamo a atenção para as feridas no pé. Feridas no pé, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, aqui pode ser um processo só de olhar para a ferida, a gente não sabe o que é. A gente pode ter aqui, por exemplo, um processo de infecção causado por algum animal, né, algum bicho peçonhento, alguma infecção que se alastrou.
A gente pode ter aqui um pé diabético, aqui, por exemplo, um pé que tem uma insuficiência venosa, ou um pé de Charcot, que é um pé diabético também num alto grau. Aqui a gente pode suspeitar que é uma coisa pequenininha, mas é uma porta de entrada para uma complicação danada, né? Então, em feridas em pé, a gente tem que tomar sempre muito cuidado para dar conduta, porque a gente precisa primeiro saber se a circulação desse pé está jóia. Então, a primeira coisa que eu vou tentar entender é uma lesão por problema de circulação? Está chegando sangue lá nesse pezinho? Se tiver chegando sangue, aí beleza, eu consigo fazer um monte de coisa. Não está chegando sangue nesse pezinho, eu vou deixar, isso tem que ter uma intervenção médica, precisa primeiro chegar sangue lá para depois eu dar uma intervenção, uma conduta de curativo, tá? Não pode sair por aí fazendo coisas no pé sem saber se a circulação do paciente está tudo bem ou não, tá bom? Qual que é a causa da lesão, tá? Então, aqui, só para fechar essa questão dos critérios, a gente pode ter aí feridas que a gente vai avaliar pela origem, pela etiologia. Aqui eu deixei um exemplo de ferida oncológica, tá? Então, você tem uma ferida que você olha para ela, você não tem como, não existe outro motivo, né? Não existe outra causa dessa lesão. Ela acontece por conta de um processo oncológico, neoplásico. E quando a ferida ela sai para fora da pele, na neoplasia, a gente chama de uma ferida vegetante. São feridas super desafiadoras para a gente cuidar, né? E que causam um mal-estar, um mau cheiro muito ruim no paciente. Então, aí a gente tem a causa dessa lesão. O tempo de evolução, que vai dizer se é uma ferida crônica ou aguda. Aí eu trago sempre o exemplo aqui das feridas cirúrgicas, porque elas são, normalmente, elas precisam ser entendidas como agudas. Quando você dá ponto e junta a pele, a chance dessa ferida em 7 dias, né, já grudar, já cicatrizar é grande. Quando tem alguma complicação e abre essa pele, aí a gente vai ter um outro tipo de ferida, que é uma deiscência, né? Não sei se vocês já tiveram conhecimento desse termo. Deiscência é quando era para ter cicatrizado fechado e acabou que teve um processo de infecção e ela abriu. E aí ela vai ter que cicatrizar agora por segunda intenção, vai ter que esperar ela crescer de baixo para cima, tá? O comprometimento tecidual, que diz respeito à profundidade dessa ferida, e o tempo de cicatrização, tá? Que a gente vai ver um pouquinho também. Os critérios clínicos, eles sempre vão dizer se a ferida é complexa ou simples, né? Então, quando que eu vou entender que é uma ferida simples? Quando ela cicatriza pelo processo fisiológico normal, aquelas fases da cicatrização que eu falei para vocês. Então, tem 3 fases, vocês vão ver isso quando falarem na anatomia da parte tegumentar, tá? Fase inflamatória, fase proliferativa e fase reparadora ou de manutenção. São as 3 fases que fecham o esquema da cicatrização. Quando elas acontecem num esquema normal, sem nenhum tipo de problema, a gente vai dizer que essa ferida é simples. Agora, o que são complexas? São aquelas que passam dessas fases, elas começam a se misturar. Então, em vez de você passar pela inflamatória e ir para a proliferativa, você fica lá patinando, porque algum bichinho foi lá e causou uma infecção. Então, toda vez que o tempo de cicatrização passa do que você espera, que são aí 7, 14 dias no máximo, né? 10 dias dependendo do tamanho da ferida, você já tem que ter fechado. Se não teve isso, a gente já vai considerar que é uma ferida crônica. Porque existe uma alta suspeita aí de um processo de infecção que está atrapalhando essa cicatrização. Ou aconteceu uma perda muito grande de tecido e o organismo não está conseguindo recuperar. O trauma, né, que aconteceu colocou em risco a integridade ou a viabilidade de algum órgão, de tão profundo que foi, ou então em locais que tem pouco tecido, como, por exemplo, os pés. Pernas e pés. Então, toda vez que tem algum trauma em perna ou pé, tem muito pouco músculo nesse lugar. Então, dependendo da gravidade da lesão, ela pode parecer simples, mas ela cometeu muito músculo. Se está aparecendo ligamento, aparecendo os tendões, isso pode demorar muito tempo para cicatrizar, porque ela foi muito mais profunda nesses locais, tá? E aí, nesse encontro hoje, eu queria falar um pouquinho da classificação pela etiologia das lesões por pressão.
Então, tem bastante gente que trabalha já na área que já ouviu vários termos para falar desse tipo de ferida. Já ouviu falar em úlcera de decúbito, úlcera de pressão e até escaras, né? Tem os mais antigos que falam sobre escaras. Todos esses termos hoje já não são mais corretos, tá? O que a gente tem de mais novo é o termo lesão por pressão. A gente chama de LP. Então, para a gente poder atualizar aí os relatórios, escrever bonitinho, a partir de hoje, o paciente tem uma lesão por pressão, tá? Não tem mais uma UP, que era a úlcera por pressão. O que acontece com isso, né? Lesão por pressão é um assunto tão sério no mundo que existem painéis de especialistas que se reúnem mundialmente a cada 2 anos e começam a rever os protocolos para divulgar para o mundo inteiro, porque não querem que esse tipo de ferida acometa os pacientes, porque o paciente ele já tem problema e vai para o hospital e de repente ele adquire aí um problema muito maior para a vida dele. Tem paciente que acaba não saindo da hospitalização porque pegou aí, desenvolveu uma lesão por pressão. E aí a NPUAP, que era essa aqui, ó, NPUAP é um painel americano, né, de consultores americanos que se reuniam com o mundo todo aí a cada 2, 3 anos. E eles tinham no nome deles o U de úlcera, né, de úlcer. E no final do ano passado, eles mudaram também a sigla deles para NPIP, né? Então, hoje eles falam sobre uma injúria, né? E é um painel que publica em português muitos materiais que eles chamam de guidelines, que são os protocolos, para que todo o mundo saiba e fale a mesma linguagem em relação às lesões por pressão. Então, todos os estágios de lesão por pressão que eu vou mostrar aqui para vocês, eles são reais aqui no Brasil, lá no Canadá, lá no Japão, em qualquer lugar que vocês forem no mundo, a gente vai classificar as lesões por pressão do mesmo jeito, porque é um protocolo mundial desenvolvido por esse painel de especialistas. Quem tiver interesse nesse assunto, é só procurar no Google até o NPUAP ou NPIP, né, ou colocar lá painel de especialistas em lesão por pressão, que vai achar todos os materiais, todos os guidelines. Eu deixei até aqui a fonte lá da Sobest, que dá para baixar em português e gratuitamente, tá? Então, quem tem interesse nisso, quiser estudar, né, eu sei que tem alunos que gostam aí de procurar outros materiais, pode procurar nesse site da NPUAP, porque tem bastante coisa rica por lá, tá? O que define, então, essa aqui é a carinha do guideline, tá vendo? Ó? É um guia de referência rápido que foi lançado aí, ó, em 2019, sobre prevenção dessas injúrias, prevenção da lesão por pressão. Por que é tão importante falar disso, gente? Porque é um tipo de lesão que, às vezes, é totalmente evitável. Então, pensem vocês numa situação, você faz uma cirurgia porque foi atropelado, sei lá, saiu na rua e foi atropelado, precisou fazer uma cirurgia na perna. Aí você faz a cirurgia, sua cirurgia fica legal, você tem uma previsão de alta, né, sei lá, daqui uns 4 ou 5 dias, só que aí você ficou numa mesma posição, ninguém te orientou, você não se sentia, no momento que você estava um pouco mais, né, sei lá, analgesiado, e aí você não sentia dor, e aí você desenvolve uma lesão na sua região sacral que pega uma infecção e você não consegue mais sair de lá por causa disso, né? Então, eu costumo até brincar, colocando aqui uma foto, essa aula não tem, mas tem uma foto, uma aula minha que tem a foto do Superman, porque eu brinco assim, não foi a Kryptonita que matou o Superman, foi uma lesão por pressão, porque aquele ator, que foi o primeiro que fez, né, o Superman, esqueci o nome dele agora, ele morreu porque ele caiu do cavalo, lembram? Ele caiu do cavalo, teve uma lesão, um trauma cervical e ficou paraplégico. E aí ele morreu porque ele teve uma septicemia relacionada a uma lesão por pressão, porque ele virou cadeirante e ele apareceu uma lesão por pressão que infectou e ele teve um quadro de sepsis e faleceu. Então eu brinco, o que matou o Superman não foi a Kryptonita, foi uma lesão por pressão.
né? Então, a gente tem que saber como evitar esse tipo de ferida. Ela é uma das feridas que a gente pode fazer um montão de coisa, tá? Então, só para estruturar vocês em relação ao conceito, o que que é uma lesão por pressão, tá? É uma lesão que é localizada tanto na pele como nas estruturas ao lado ali, as subjacentes, que normalmente está perto de uma proeminência óssea. Então, ela tem alguns lugares bem clássicos, né? Ela pode estar na região sacral, ela pode estar nos trocânteres. Quem já teve anatomia aí, né, vai visualizando até o nosso encontro para os locais. Então, região sacral, nas costas, no final das costas ali da coluna, trocânter, logo acima, né, aqui do fêmur, nos maléolos, até na cabeça, né? Então, onde tem uma proeminência óssea, onde tem um osso que é um pouquinho mais aparente, se ficar com uma pressão sobre alguma superfície, pode não ter o sangue e os nutrientes chegando nessa pele, e aí essa pele começa a sofrer um processo de morte, que a gente vai ver que vai se chamar isquemia tecidual. Aí a gente vai classificar, lembrando da anatomia da pele. Olha só como que é a pele, né? A nossa pele, gente, é o maior órgão que existe no corpo humano, né? O pessoal às vezes esquece que ela é um órgão, mas é um órgão lindo e um órgão super complexo, porque ela faz um monte de coisa. Ela produz desde as vitaminas, ela faz a termorregulação, ela tem um monte, né, de estruturas ali que controlam a nossa temperatura, a nossa absorção, o nosso suor, enfim. E ela é formada por 7 camadas, por muitas camadas. Em alguns lugares, 5 camadas, em outros lugares, 7 camadas, mas a gente consegue agrupar nesse esquema que a gente tem aqui. A primeira camada e a mais superficial da pele é a epiderme. Logo abaixo, ela vai se juntar, né? Ela se adere muito fortemente com a camada mais densa que existe na pele, que é a derme. A derme, ela tem todas as estruturas que a gente possa imaginar. Então, ela tem glândulas, seja sudoríparas, né, para liberar o suor, ou seja, aquelas glândulas de gordura para lubrificar a pele. Ela tem as terminações nervosas. Então, os neurônios, né, eles saem lá do nosso sistema nervoso e eles vão até a nossa pele, formando o que a gente chama de dermátomos, de estímulos. Então, a gente tem na pele receptores de pressão, receptores de temperatura, receptores de dor, né? Então, a gente tem reflexos justamente por conta desses receptores. Se a gente colocar a mão numa chapa quente, eu não tenho que ficar conscientizando isso. Eu não preciso transmitir essa mensagem para minha cabeça consciente, né? Nossa, minha mão está queimando, eu preciso tirar a mão daqui. Né? Não é isso que acontece. A gente põe a mão, nem consegue, mal respira, a gente já consegue tirar. Você põe e tira. Por quê? A condução nervosa disso lá para o seu sistema já mostrou que isso é uma ameaça para a sua vida. E aí você puxa. Então, é uma reação neurológica total. Essas terminações que fazem isso estão aqui, nessa parte, principalmente da epiderme e da derme, tá? Aqui, logo abaixo, a gente tem o tecido subcutâneo, que é gordura, é o que acolchoa, né, e acomoda a derme e a epiderme. Mais abaixo do tecido subcutâneo, alguns lugares a gente tem músculo, tem outros que a gente nem tem, já vai direto para o osso, tá? E aqui embaixo a gente tem o osso. O que acontece com a lesão por pressão? A gente vai dar uma classificação de acordo com a profundidade que ela tiver. Então, a gente tem várias profundidades. Eu vou passar para vocês aqui os estágios, como a gente chama, tá bom? E a característica principal de cada um. Olha só esse aqui. Aqui o esqueminha, tá? Da NP e a PI. E aqui uma foto real, para vocês compararem. O que é, então, uma lesão de estágio 1? Aí aqui gosto de alinhar mais uma coisa com vocês. Lesões por pressão, a gente nunca fala que classifica em grau, tá? Grau, a gente usa, esse termo grau, a gente utiliza para pé diabético, porque a gente usa uma outra escala, chamada escala de Wagner, e também para queimadura, que a gente fala que a queimadura é de primeiro, terceiro grau, né? Segundo e terceiro grau. Quando for lesão por pressão, a gente sempre vai falar estágio.
tá? É a terminologia correta. Então, aqui a gente tem uma lesão de estágio 1. Qual é a característica do estágio 1? Ela acometeu só a primeira camada da pele, olha só. Houve um processo, né, de isquemia, faltou sangue nessas células que compõem a epiderme. Ela começou a sofrer um pouco a falta de sangue, a falta de nutrientes, porque ela ficou muito tempo pressionada sobre alguma superfície. O que é importante a gente saber? Digamos que você chamou lá, sua equipe chamou você para mostrar, falou, enfermeiro, olha isso aqui, né, nesse paciente, fui dar o banho e ele tá assim, ó, a região sacral dele tá desse jeito. Como que eu vou saber se isso aqui é ou não uma lesão por pressão de estágio 1? Eu tenho que lateralizar o paciente, deixar ele quietinho lá por uns 20 a 30 minutos e volto para olhar. Se eu olhar lá e esbranqueceu, né, sumiu tudo, né, voltou a coloração da pele, quer dizer que houve uma reação. Então, não foi um dano, né, não teve uma isquemia propriamente dita. Deu para recuperar, não vai ser uma lesão de estágio 1. Agora, eu voltei lá depois de 30 minutinhos e continua muito evidente, ó, uma área grande de hiperemia que não reagiu, aí eu vou dizer que é uma lesão de estágio 1. Então, duas características básicas do estágio 1. A pele está íntegra, ainda não tem lesão. A pele está íntegra, porém tem uma hiperemia não reativa. Essa hiperemia não reage à mudança de pressão, quer dizer que já houve um processo de sofrimento celular. A gente tem que fazer um monte de coisa para não deixar essa paciente abrir a ferida aí. Tudo bem? Estágio 1. Estágio 2, olha só o que acontece no estágio 2. Pelo diagrama aqui da NP e API, a gente já vê, rompeu a primeira camada e a gente já tem ali, né, uma feridinha formada. Então, aqui, ó, ela é uma ferida super rasinha, mas ela dói para danar. Por que essa ferida dói, gente? É igual ralado mesmo. Quando o paciente chega ralado, tem gente que acha que é bobeira. Fala, ai, motoqueiro ralado, por exemplo, chega lá e fala, ai, tá doendo. Eles morrem de dor, desmaiam. Por quê? Quando você tira a epiderme, você deixa todas as terminações nervosas, aquelas que eu falei, expostas ao ar. Então, é um tipo de ferida que só de você tirar o curativo anterior, o vento, o ar que bate, o paciente sente dor, tá? Então, esse tipo de lesão aqui, ó, dói demais, tá? Então, aqui já teve ruptura da pele, porém, tá numa camada muito superficial ainda. Então, aqui a gente vai chamar de estágio 2, porque já perdeu, já não tá mais íntegro, só que tá bem superficial. Aqui eu gosto de chamar a atenção de vocês, porque a gente tem uma bolha. É muito comum a gente ser chamado para avaliar paciente que tem uma bolha, principalmente em calcânio. Se tem bolha, o que a gente vai entender? Que a bolha, ela levantou a epiderme da derme e nesse meio encheu de líquido ou de sangue, dependendo da cor da bolha, né? Se ela já separou a epiderme da derme, em algum momento essa epiderme vai abrir. Ou seja, quando essa casquinha cair, né, virar uma casquinha e cair, ou quando essa bolha romper. Então, toda vez que tiver uma bolha, a gente vai classificar a ferida como estágio 2. Tá? Então, assim, já caiu num concurso uma vez aí que os alunos me falaram, ai, Pro, caiu uma ferida com uma bolha, e a gente estava pedindo para classificar. Falei, ai, que bom, então se vocês assistiram minha aula, vocês sabiam que bolha a gente classifica como estágio 2, tá? E o estágio 3, que aí a gente tem uma profundidade que pega toda a epiderme, toda a derme e vai parar no subcutâneo. Aqui, não sei se dá para vocês verem nessa foto, que dá para ver até um amarelinho, ó, né, de uma gordura que está lá no fundo, que é do lugar que é bem acolchoado, ó, em região isquiática, no glúteo. E aí aqui, ó, a gente vê esse tecido subcutâneo aqui exposto. Ou aqui, que a gente vê que tem bastante músculo, ou seja, já passou um pouquinho aqui do tecido subcutâneo e está na área muscular. Só que não tem nenhum tipo de exposição de osso, que é o que diferencia da estágio 4. Então, como a gente faz para memorizar? Ferida que é grande, profunda,
Se tiver estruturas aparecendo, osso, ó, aqui a gente vê todo o trocânter, tá vendo? Dá para ver quase aqui o lugar da cabeça do fêmur, né? Aqui, ó, dá para ver o osso sacro todinho da paciente, desenhado. Ou seja, se tem estrutura óssea, olha o ossinho aqui aparecendo no diagrama. Se tem estrutura óssea que está aparecendo, é estágio 4. Se eu não tenho estrutura óssea, é estágio 3, tá bom? Então, aí dá para a gente ter um bom diferencial. Aí, olha só o que aconteceu. Essa última revisão aí desse painel de especialistas trouxe 2 outras situações que a gente falava errado. Tinha muita gente que quando via um paciente que estava com calcânio assim, ó, ou uma coisa assim, ó, que é diferente de uma hiperemia não reativa. Aqui já não é mais uma hiperemia. A gente tinha o hábito de chamar isso de hematoma, né? E falava assim, o paciente está com hematoma na região sacral, com hematoma no calcâneo. Só que não é um hematoma, porque não houve um trauma propriamente dito, de pancada, de extravasamento de sangue. Isso não é um extravasamento de sangue, isso é uma morte celular. Isso é uma necrose, tá? Então, o que que a gente tem que... Quando a gente vê uma pele que tá assim, ó, ela tá íntegra, ela tá fechada, só que ela tem morte celular. Ela tá escura, tá marrom ou negra, né? A gente vai chamar de lesão tissular profunda. Ou seja, a gente não vai falar que é 1, 2, 3 ou 4. Por quê, gente, que a gente não pode falar? Porque a gente não sabe até onde essa ferida vai. Então, a gente vai falar que é uma suspeita, que tem uma lesão que é profunda, porque já teve morte celular. Só que a gente não sabe até onde ela vai. E eu posso escrever assim mesmo: o paciente tem uma lesão tissular profunda no calcânio esquerdo. Qualquer pessoa que entender de lesão por pressão vai saber que ele tem uma área que tem morte celular que ainda não abriu, mas vai abrir. Tá? A gente vai precisar entender que vai abrir. E aí tem uma outra história, que é essa daqui, que é a última classificação, que é quando a ferida ela pode ser classificada como não classificável ou de estágio indeterminado. Por quê? Olha só essa lesão. A gente percebe que ela já rompeu a pele, só que ela está todinha revestida de tecido morto, de necrose, tá? E aí aqui eu já quero passar para vocês duas nomenclaturas importantes. Quando a gente tem necrose endurecida, preta, seca e que está bem aderida, a gente chama de necrose ou de escara. É isso aqui que é uma escara, um tecido seco, negro, bem aderido. A gente chama de escara ou de necrose. Quando a gente tem um tecido que é amarelo ou branco, mas também está bem aderido, às vezes ele é bem molhado, bem exudativo, aí esse tecido ele também é tecido morto, ele não tem vida, mas a gente chama ele de esfacelo. Não se diz mais fibrina, tá? Tem muita gente que fala assim, a ferida está cheia de fibrina. Não, essa ferida está cheia de esfacelo, tá bom? Quem falar fibrina, você já fica ali dizendo, tá desatualizada, essa pessoa não sabe não, né? Isso é esfacelo, não é fibrina. E isso aqui é uma necrose ou uma escara, tá bom? E aí, quando a gente tem uma ferida que tá cheia disso, ó, tá cheia de tecido morto, eu não sei até onde ela tá indo. Desculpa. Eu não sei se ela tá indo até o músculo ou se ela tá indo até o osso. E aí eu não posso classificar. Então, eu vou escrever que ela é de estágio indeterminado. Tá bom? Tudo bem, gente? Alguma dúvida de lesão por pressão até aqui? Vocês estão aqui comigo ainda? Estou falando sem parar, né? Deixa eu ver em quantos nós estamos. Nós estamos em 14. Alguém quer perguntar alguma coisa? Enquanto eu falo, vejo aqui quem está aqui comigo. Dúvidas? Falem comigo. Oi, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, para o curativo mais recente, né, a cobertura mais recente para uma lesão por pressão, o que é utilizado? Isso vai variar.
Priscila, vai variar de acordo com o que eu vou passar agora no finalzinho da aula para vocês, que é a característica do leito da ferida. Quer ver? Vamos progredir para essa parte, que daí eu vou tentar responder te mostrando esse esqueminha que a gente faz para avaliação da lesão, tá bom? Tá certo. Que é um dos, assim, eu falo que é um dos grandes erros dos serviços, porque eles fazem protocolos que eles fecham por tipo de ferida. Então, eles colocam assim, a conduta para feridas por lesão por pressão, conduta para feridas infectadas. E assim, é complicado, porque às vezes a ferida está te pedindo uma outra coisa, tá? Então, é isso que a gente vai precisar avaliar. Eu vou passar aqui para vocês essa segunda parte da aula, para que vocês possam entender aqui. Ó. Isso aqui é tudo para falar de tipo de lesões, mas que eu não vou aprofundar, senão vocês vão ficar doidos aqui comigo hoje. Olha só. Existe um... Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Não tô vendo, não. Não? Então, peraí. Acho que eu saí daqui. Isso, agora acho que vocês conseguem ver. Agora sim. Isso. Quando a gente tem uma lesão, existem várias metodologias, né, que fazem com que a gente possa seguir critérios para fazer a avaliação. Tá? Só desliga o microfone, amor, a gente não consegue tá dando microfone. Isso, obrigada. Então, o que acontece? Essa sistemática aqui se chama Wound Bed Preparation, que é o preparo do leito da ferida. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Ai, gente, a gente tem uma forma de avaliar a ferida que se chama TIME. Tá? Então, TIME é um acróstico, né? É uma sigla, onde cada letra, né, dessa palavrinha aqui em inglês significa uma coisa que você tem que olhar para a ferida. Então, isso aqui eu falo que é o coração dessa aula. Se vocês saírem daqui sabendo que, quando chegou uma ferida na mão de vocês, a primeira coisa é saber do paciente, é saber a causa da lesão, tudo direitinho, tentar entender o que aconteceu, e aí aplicar o timing. Tá? Então, lembra sempre, cuidar de ferida é uma coisa que a gente tem que fazer em time, né? Vamos abrasileirar. E aí, esse time significa 4 passos para você avaliar uma ferida. Então, o que é isso? Isso aqui foi desenvolvido por uma enfermeira, né, a Falanga, uma americana, e ela mostrou que a gente tem que olhar, a primeira coisa que a gente tem que olhar na ferida para saber o que colocar é o tecido que ela apresenta. Tecido é a carinha dali do que está resistindo aquela lesão. Então, eu vou olhar se tem tecido viável ou tecido não viável. E existe uma forma da gente fazer isso, que é pelo sistema de cores, que eu vou mostrar para vocês. Depois, a gente tem que olhar o I, que é de infecção. Porque a infecção, ela deixa a cicatrização toda maluca, então a gente precisa priorizar. O M, ele vem do inglês mesmo, de moisture, que significa umidade. Então, a gente vai pensar no M como realmente a manutenção da umidade. Ferida que está molhada demais, ela acaba fazendo a borda dela, acaba saindo, ficando muito frágil. Fica do jeito que a gente chama de maceração, sofre uma maceração. Que é como se quando a gente fica muito tempo mexendo com água, ou na piscina, que o dedo fica todo enrugado e branquinho, é a mesma coisa que acontece com a borda da ferida. A cada curativo que a gente troca, um pouquinho daquela pele da borda vai embora. E a borda é uma coisa que a gente tem que cuidar muito para fechar a ferida. E a última também é o E, relacionado a essa questão da margem da ferida. Que tipo de pele a gente tem em volta da lesão? Se a gente não cuidar dessa pele em volta, a gente não fecha a lesão. Então, são 4 passos que a gente usa para avaliação de qualquer tipo de ferida, tá? E aí, não tem problema ser uma lesão por pressão, não tem problema ser uma úlcera venosa. O que a gente precisa entender? É uma ferida, vou aplicar o time, tá bom? Aí, a gente vai ver o seguinte, olha só, o que é o T do time? É você abrir uma lesão e olhar e pensar assim, poxa, olha só, essa ferida, ela tá toda revestida
de tecido morto, de esfacelo, é um tecido não viável. O que que eu quero? Alguma coisa que deixe essa ferida com tecido granulando. Olha só, esse tecido cheio de grânulos vermelhinho, que mostra que está crescendo uma pele nova, um tecido novo, tá? Então, esse é o meu objetivo. Eu tenho um problema aqui no T, então eu já tenho que fazer uma intervenção, tá? Como que eu faço essa avaliação das cores? É esse sistema RIB que a gente chama. Então, eu vou saber assim, olha só os tipos de tecido que você tem que avaliar lá, Priscila. Você abriu sua lesão e você viu cor vermelha, rosa, ou qualquer tom, né, de róseo, vermelho, rubi, a gente vai entender que esse tecido ele está vivo, então é um tecido viável, tá? Agora, tem tecido amarelo, ele entra do Y, lá do yellow, já é um tecido inviável, é o que a gente chama de esfacelo. Agora, tem tecido B, então o sistema RIB também é uma sigla, Red, Yellow e Black. É Red, tudo que é vermelho, rosa, a gente vai saber que é pele nova, é pele viva, viável. Agora, é amarelo, preto, marrom e outras variedades de cinza, dourado, verde, né? Que já vi ferida com tecido verde. A gente vai entender que é tecido inviável, é tecido morto. Então, bater o olho na lesão, a primeira coisa que você vai ver, no sistema de cores, tem pele, tem vermelho, vermelho é tecido vivo, o restante é tecido morto. Se tem tecido morto, a gente vai precisar pensar em tirar. E aí a gente vai ter várias formas de tirar isso, que é um capítulo especial, através de desbridamentos. Desbridamento é uma técnica para remover esse tecido morto, tá? Pode ser por meio de instrumentais, pode ser por meio de produtos, a gente chama ele de químico, ou pode ser cirúrgico, quando o médico leva o paciente lá para o centro cirúrgico e faz tipo uma cirurgia para remover aquela região de necrose. O instrumental, o enfermeiro faz. É aquele que a gente pega o bisturi, vai lá na beira do leito e faz, só que tem que saber fazer, porque tem muito enfermeiro que faz bobeira. Tem curso para isso, tem uma série de coisas, tá bom? Olha aqui, eu estava fazendo um instrumental aqui para mostrar para vocês. A gente faz primeiro uns cortezinhos nessa capa, né, de necrose, e depois a gente espera amolecer e vai removendo essa capa aos poucos. Então, eu tirei aqui uma primeira parte, ó, e depois a gente foi aprofundando essa remoção de tecidos mortos, tá? Eu estou removendo o tecido morto, eu estou fazendo um desbridamento. Aqui outros produtos, né, que a gente pode utilizar, eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma marca, tá, gente? Eu gosto de deixar isso claro, e aqui eu só gosto de mostrar para vocês as opções mais comuns que a gente tem aí para fazer desbridamento químico, tá? Aqui, outras curiosidades, né, que existe o que o médico leva o paciente lá para o centro cirúrgico para fazer, e existe até algumas histórias aí na Ásia e na Europa, usando larvas para fazer esse desbridamento, né, que são larvas de moscas brancas criadas em laboratório e que fazem aí, dentro do curativo, elas comem literalmente, né, só o tecido morto, elas não causam dor nenhuma no paciente e são extremamente efetivas, tá? Eu nunca vi, morro de curiosidade, mas tem bastante na Ásia e na Europa. Aqui para mostrar o I. Então, digamos que está tudo bem com o tecido, tá tudo vermelhinho, então eu já sei que eu tenho que cuidar de tecido. Então, o que a gente vai ver na infecção? Quais são os sinais de que algo está infeccionado ou muito inflamado, né? A gente tem os sinais flogísticos, rubor, né, calor e edema. Então, a gente vai ver que tem uma pele que está bem vermelha, tem um edema nessa lesão aqui, ó, né? E, claro, não dá para a gente sentir, mas era uma área que estava muito quente, né? Cheia de um conteúdo suspeito de infecção. Outra coisa que dá muito indício de infecção e ferida é a cor que tem esse exudato no curativo. Então, eu olhei, está um curativo amarelado, né? Uma coisa espessa, eu já vou suspeitar de que tem uma infecção. Preciso colocar alguma coisa para reduzir essas bactérias, né? Reduzir esse edema, essa inflamação, deixar só aqui os tecidos, ó, isso aqui que apareceu agora são tecidos desvitalizados, é o esfacelo.
remover, mas não tem mais infecção nessa lesão, tá? Esse é o I do Time. Aqui alguns produtos que eu gosto de deixar para vocês, que normalmente, para tratar a infecção, a gente hoje encontra os produtos à base de prata, tá? E aqui o M, para mostrar o que é aquela maceração que eu falei. Olha só essa pele em volta toda branquinha, tá? Mostrando aí um processo de excesso de umidade. A cada vez que eu tiro esse curativo, sai um pouquinho dessa pele em volta. Então, esse curativo, essa ferida vai demorar mais para cicatrizar. E aí eu preciso aqui, ó, fazer um controle dessa umidade para realmente deixar essa ferida um pouquinho melhor para o ambiente da cicatrização. Vários produtos usados para manter essa umidade ideal, né? Absorventes, alginato de cálcio, o próprio carvão ativado, tá? Deixei várias opções, o mercado tá cheio de produtos aí. E a última etapa do time, para a gente fechar, é a borda. Olha só essa ferida com essa borda aqui, ó, que é diferente da maceração, porque ela é dura. A maceração é molinha, a pele mole, frágil, se a gente raspar, ela sai. Esse aqui é como se fosse um calo em volta dessa ferida. Enquanto não remove esse calo, ó, não dá para essa borda fechar. Então, a gente precisa fazer uma forma dessa epiderme avançar. E aí, quando a gente libera ela, através do instrumental mesmo, tá? A gente vai tirando aos pouquinhos, a gente consegue fazer essa pele, essa ferida começar a cicatrizar. E aí, para fechar, a gente tem que manter, né, a umidade ideal, manter tudo ideal, e tem várias opções. Digamos que tá, o T tá bom, o I tá bom, o M tá bom e o E tá bom. O que eu faço, Beth? Mantenha a umidade. Não deixa essa ferida ficar seca, mantenha a umidade, ou com um filme transparente, com um hidrocoloide, com um gelzinho, tem vários no mercado, qualquer coisa que faça realmente a ferida entender que ela precisa passar por um processo fisiológico de cicatrização. O que é importante a gente sempre saber qual é o tipo de produto que a gente vai usar na ferida, né? Não adianta a gente usar no hospital um produto super caro que só tem lá, aí o paciente tem alta e não tem o que colocar em casa. Esses produtos são caros e difíceis a gente achar. Às vezes, para a gente achar em casa cirúrgica, essas coisas, a gente sofre demais, não encontra, tá? E assim, precisa ser uma coisa que tenha um bom custo-benefício, porque eles são muito caros e às vezes o paciente em casa não vai saber usar, vai usar errado e vai gerar um custo que ele não vai conseguir aderir até o final do tratamento, tá bom? Era isso, gente. Olha, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto. Queria saber se para vocês foi proveitoso, se deu para a gente... para vocês aprenderem qualquer tipo de conteúdo. E queria saber aí o que vocês querem conversar, querem perguntar, o que vocês acharam? Falem comigo. Vamos abrir as câmeras? Vocês se importam da gente abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha? Que aí a gente consegue registrar esse momento para ver se vocês estão de cor-de-rosa. A Érica está de cor-de-rosa, que eu já vi. Abram aí os microfones, por favor. Olá, Janaína, estou te vendo agora. Cadê o pessoal? Olá, Giovana. Muito bom. Querem perguntar, gente? O que vocês querem perguntar? O que vocês acharam? Vai, uma palavra aí de... Uma palavra para... Ai, fica. Deixa eu botar aqui. Para saber se valeu a pena a gente estar aqui hoje. Elizabeth, eu só tenho a agradecer. Atualizei bastante coisinha que eu tinha deixado lá para trás, como as terminologias. Isso veio enriquecer bastante, foi muito bom mesmo, valeu muito a pena. E eu pretendo, agora vou entrar com os canais que você deu também de busca, para poder avançar um pouquinho nisso, que é uma área que eu acho sensacional. Aí é uma área que eu falo, viu, Priscila, gostando ou não, a gente vai se deparar com ferida. E aí a gente precisa entrar nessa questão desse dilema, né, de saber pelo menos cuidar. A gente precisa saber cuidar do que chega na nossa mão. Então eu falo para as pessoas, mesmo que você não goste, se atualize, vai ter um momento que você vai precisar
começar a usar isso, né? Então, é extremamente importante. Claro que agora, eu queria até que vocês me ajudassem, antes de desligar e sair do Teams, que vocês deixassem no chat, né, uma opinião sobre essa aula e um tema que vocês gostariam que a gente voltasse aqui para conversar. Porque esses encontros estão acontecendo, mas era para ser um encontro, né? A tutoria ela é presencial, a gente faria uns encontros lá no polo, mas por conta da pandemia o polo está fechado, então a gente consegue fazer os encontros por aqui. E aí a gente consegue pegar uma horinha por semana, por exemplo, a cada 15 dias, e fazer alguma abordagem de algum conteúdo que vocês queiram. Então, aí vocês pensam direitinho e deixam lá no chat para a gente, tá bom? Que daí a gente vai se organizando para fazer isso. Vamos se posicionar para tirar uma foto aí com as camisetas coordenadas. Estou vendo só as carinhas, assim, de longe de vocês. Estou vendo tudo. Antônia, sim, cadê vocês? Quero tirar uma fotinha com todo mundo para mostrar lá no polo. Vai todo mundo morrer de inveja das nossas alunas de enfermagem de cor de rosa. Ai, tá assim rosa. Pro, pode postar no Instagram da Unip? Pode. Me marca lá, Elizabeth.casolato. Eu vou estar lá. Cadê a Regiane? Regiane, cadê você? Cadê a Cíntia? Abre aí, Cíntia, essa câmera também. Não tem problema se não tá de rosa. Eu não sabia. Aí, Ô, Jéssica, abaixa um pouquinho sua câmera para o seu rosto sair. Abaixa um pouquinho o seu rosto. Isso! Tá aparecendo só sua máscara, Jéssica. Aê, Jéssica, aparece. Muito bem. Aí a Regiane apareceu, os olhinhos da Regiane. Bem-vinda aqui, Regiane. Eu gosto de ver vocês. Eu sinto uma falta de ver a carinha dos alunos. Só faltou a Cíntia. Cadê a Cíntia? Não, faltou a Cíntia e faltou mais duas pessoas. A Antônia e a Roselene. Cadê? Abre a câmera para gente. Ah lá, hein, meninas? Registrem aí. Aí a Cíntia vai aparecer. Oi, Cíntia. Aí, 1, 2, 3 e... Sorriso. Cadê o sorriso para a gente registrar? Eu vou botar lá no você. Aí, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Passem lá no chat, deixem então o próximo tema para a gente abordar, tá bom? Eu não sei que conteúdo vocês já tiveram, mas às vezes tem alguma coisa que vocês tiveram que ficou meio enrolado, disciplina que está meio na dúvida. Deixa lá a sugestão para a gente fazer um próximo encontro de plantão de dúvidas, tá bom? De orientação. Pois não. A gente podia fazer de fisiologia, eu acho que ficou um pouco vago a matéria, por mais que tenha os slides, às vezes pode ter dúvida de outras alunas também. Só um resuminho, um resumão. Fisiologia, vocês tiveram de por sistemas ou vocês já tiveram no geralzão? Como foi? Começou por sistema, se eu não me engano. Eu dei só uma pincelada lá, foi por sistema. Tá, porque como fisiologia é um trem desse tamanhão, a gente então, acho que a gente podia separar por cada sistema individual, né? Acho que é mais fácil. Tá bom. A gente faz sim. Então tá bom, posso até fazer, porque daí a gente começa assim, a gente faz uma retomada do órgão para entender um pouquinho da anatomia e do funcionamento para falar um pouquinho da fisiologia. Vamos marcar. A aula foi sensacional. Então a gente marca, eu vou deixar as datas e sugestões. Meninas, eu vou ter que sair. Boa noite. Obrigada pela aula, Pro. Obrigada, queridas. Obrigada por vocês estarem aqui, viu? Parabéns, Olha, fiquem com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada.